Esta apresentação tem áudio incorporado. Por favor, regule agora o volume de seu reprodutor de áudio. Testando volume de áudio parte 1 de 3. Testando volume de áudio parte 2 de 3. Testando volume de áudio parte 3 de 3. Testes finalizados. Os princípios das artes marciais e sua aplicação na vida moderna. Quando nos referimos às artes marciais, falamos de sistemas de treinamento físico e mental que visam modificar nossa personalidade de um modo tal que nossa mente e nosso corpo consigam agir em concordância, unificados na busca de um objetivo. Estas artes podem ser baseadas em sistemas religiosos, de treinamento em lutas ou meditação. Podem ter suas raízes na Grécia, na China, no Japão, Índia, Brasil, Espanha, Itália, Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme de ficção científica, realizado em 1968 pelo cineasta Stanley Kubrick, cujo roteiro escreveu em parceria com Arthur Clarke. Os pré-homens deviam compartilhar sua comida e espaço com outros animais. Quando a oferta de comida baixava, apareciam os atritos, incomodidade e muitas vezes, falta dos nutrientes básicos para conservar a vida. Eles também eram atacados constantemente por felinos muito mais fortes que eles, e a sua única opção era simplesmente tentar fugir e não ser eles o alimento do felino, até a próxima vez. Até descobrir que um osso de algum outro animal morto poderia ser uma excelente extensão da sua mão e que os golpes desferidos com ele tinham muita mais potência e efetividade, além de permitir manter uma distância maior de um adversário desarmado. E começar a imaginar que poderiam caçar seus competidores, impedir que eles pegaram sua comida e até se transformar em seu alimento. Agora a comida sobrava e cada um deles dividiu com seu clã. Em pouco tempo eles seriam bem mais fortes e inteligentes que os outros habitantes do planeta. Superados os problemas da falta de alimento e dos ataques de animais mais grandes e fortes, as lutas internas pelo poder dentro de cada clã continuaram a provar e refinar a eficiência do uso de armas nas lutas. E através dos séculos, os homens foram vivendo mais anos, se reproduzindo mais e ocupando novos espaços até povoar grande parte do planeta. Para isso foi fundamental a seleção natural. As melhores técnicas permitiam sobreviver. E quem sobrevivia caçava de um jeito mais eficiente, se alimentava melhor, se reproduzia melhor e passava suas técnicas para seus descendentes. Quem morria, muitas vezes de fome mesmo, levava para o túmulo também suas técnicas falhas ou que não foram adaptadas à realidade constantemente modificada. Cabe aqui fazer uma pausa para falar de um sistema de lutas chamado Pancration. E uma teoria bastante aceita. Segundo ela, na antiga Grécia, em competições que logo dariam nascimento às Olimpíadas, foi desenvolvido um sistema regrado de lutas que somente terminavam com a morte ou incapacitação total de um dos participantes. Foi o primeiro intento conhecido de sistematização dos sistemas de luta para eventos de espetáculos. Avançando no tempo, navegadores da Europa levaram estes conhecimentos para a Índia e China, onde foram parte importante do desenvolvimento das artes marciais nestes países. Em Ocidente sempre se privilegiaram os sistemas de destruição e conquista em massa. As antigas formações militares espanholas chamadas de terços, que unidas com as artes da espada, cavalaria e navegação conquistaram quase todo o mundo conhecido até então. Na Inglaterra nasciam os primeiros esportes baseados em guerras, que foram chamados de futebol e rugby. Em ambos dois, equipes defendiam seu terreno e tentavam atacar o adversário.
Nos inícios do crescimento das grandes cidades como Nova York, por exemplo, as brigas de gangues nas ruas utilizavam conhecimentos antigos dos imigrantes europeus. Dos antigos sistemas de lutas como espetáculo desportivo boxe originário da Inglaterra foi o de maior sucesso, chegando a ser muito popular até os dias de hoje. Nas guerras mundiais do século XX foram desenvolvidas, usadas, estudadas e testadas muitas tecnologias, assim como sistemas de estratégia, como baseado nos escritos do prussiano Karl von Clausewitz, que pregavam pela destruição total e absoluta do inimigo como único médio de garantir a vitória. Esta busca de eficiência na destruição do inimigo chegou a seu ápice com o desenvolvimento e uso da bomba atômica desenvolvida por cientistas europeus exilados nos Estados Unidos e que provocou a morte de milhares de pessoas e a rendição incondicional do Japão na Segunda Guerra Mundial. No Oriente, as pessoas ficam horas sem se mexer, faz parte de seus sistemas de meditação. Para compensar os problemas de saúde trazidos pela extrema imobilidade, sistemas de exercícios como o yoga foram criados e desenvolvidos. Mas o yoga ainda tem muito de mobilidade e ele não compensava totalmente os efeitos da extrema quietude. Então, o criador do budismo na Índia parte caminho à China para difundir sua religião. E junto com ela um sistema próprio desenvolvido para exercitar o corpo, imitando os movimentos dos animais. Com técnicas imitando cobras, ursos, macacos e felinos, nasce na China o Templo Shaolin, onde os monges estudavam budismo e se exercitavam nas artes marciais chamadas de Wushu. Os monges Shaolin foram conhecidos como guerreiros lendários e quase invencíveis, mas seu templo foi destruído e passaram a percorrer a China toda, levando seus conhecimentos com eles mesmos. O taoísmo é ainda anterior ao budismo na China e tinha seus baseamentos na procura da alquimia interior, transformar e elevar o espiritual através de uma filosofia de comportamento e costumes que visavam obter atributos muito desejados na pragmática cultura chinesa, como por exemplo, saúde, sabedoria e longevidade. A medicina chinesa criou todo um modelo baseado na harmonia das energias e sua livre circulação através dos meridianos. O filósofo Confúcio estabeleceu uma rígida série de regras morais que moldaram os costumes e comportamentos de toda a sociedade chinesa. No Japão, a classe guerreira era chamada de samurai. Eles cuidavam dos diversos clãs que governavam o Japão. Eram guerreiros altamente capacitados no uso da katana, a espada longa que desde os princípios dos tempos está relacionada com o espiritual do Japão. O país sempre foi caracterizado por sua admiração da simplicidade e da eficiência, sendo que estes dois atributos foram a principal colaboração do Japão no desenvolvimento das artes marciais. Portanto, fica esclarecido que o desenvolvimento das artes marciais no Japão estava sendo conduzido em dois frentes diferentes. Os samurais criando estratégias e técnicas para vencer inimigos em batalhas e resguardar a segurança interna dos suzeranos e suas famílias. Analisando também como se defender no caso de perder a espada numa batalha. Criando métodos de educação através do treinamento para os filhos da classe governante. E por outro lado os camponeses, criando métodos para se defender das espadas com as mãos vazias ou utilizando ferramentas de trabalho. É importante destacar que nos períodos de paz interna no Japão os samurais também cobravam impostos dos camponeses nos feudos e por isso várias vezes uns se enfrentavam com os outros. Mas não todos eram samurais no Japão. Os camponeses e outras classes sociais não podiam portar espadas. Por isso desenvolveram verdadeiros sistemas de defesa utilizando suas ferramentas de trabalho. Nascia o kobudo. Remos, paus, ferramentas para cortar grama e para moer arroz foram convertidas em armas terríveis e junto com o treinamento delas se aprendia também a se defender utilizando as próprias partes do corpo, pés, mãos, cotovelos, joelhos e cabeça como armas mortais.
nasciam os primórdios do judo, do karate e do aikido. Os camponeses foram desenvolvendo métodos de treinamento para endurecer seus punhos e pés, transformando eles em armas. E também codificando uma série de movimentos que chamaram de katas, como uma espécie de coreografia que ajudava a ensinar e transmitir os movimentos para novos discípulos. Não só treinavam ataques, senão também formas de tirar o equilíbrio dos adversários, especialmente com pessoas de baixa estatura, por ser naturalmente mais equilibrados. Assim, no Japão, sucedeu uma nova união de diferentes métodos e conhecimentos. O budismo zen mais as artes samurais mais as artes dos camponeses terminaram de definir as sementes do que hoje conhecemos como artes marciais orientais. E o tempo passou. Em 1941, o Japão entrou na Segunda Guerra Mundial aliado ao eixo em contra dos aliados. Foi derrotado e o país destroçado foi ocupado militarmente pelos Estados Unidos da América, que, além de outras condições, impõe a total proibição do ensino e treinamento de qualquer arte marcial ou guerreira. E no Ocidente, o cinema descobriu as artes marciais, Operação Dragão, com Bruce Lee, o seriado, Kung Fu. Se publicavam traduções de manuais de estratégia de antigos samurais, e os Beatles levavam aos jipes as antigas tradições orientais, criando uma verdadeira paixão pelo que viesse do Oriente. Nos Estados Unidos, Europa e América Latina, qualquer imigrante japonês era quase que forçado para criar uma academia de artes marciais, independentemente do seu conhecimento real. Muitos deles somente tinham treinado curtos períodos, já que se pensava que o fato de ser oriental já o capacitava como grande mestre. Em Japão, pronto perceberam que suas escolas de artes marciais tinham sucursais no mundo todo, e se organizaram como sedes centrais, dirigindo o ensino de um jeito centralizado, ganhando em profissionalismo, mas perdendo em tradição e cultura, enviando seus professores para ministrar seminários e dirigir grupos no mundo todo. A mistura de várias técnicas de várias artes marciais, unidas ao bocheio, atletas profissionais e torneios espetáculo, foi chamada de MMA ou Mixed Martial Arts. O savate ou boxe francês é um desporto de combate, desenvolvido na França, na qual os pés e as mãos são utilizados para percutir os adversários e combina elementos de boxe com técnicas de pontapé. Muay Thai é uma luta originária da Tailândia, país do qual é o esporte nacional. A arte marcial, com mais de 2.000 anos de existência, foi criada pelo povo tailandês como forma de defesa nas suas guerras e para a obtenção de uma boa saúde. Se caracteriza pelo uso combinado dos punhos, cotovelos, joelhos e canelas, e é associado a uma forte preparação física que torna uma luta de contato total poderosa e eficiente. O boxe ou pugilismo é um esporte de combate, no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa como para o ataque. Krav Maga é um sistema de combate corpo a corpo eclético, desenvolvido em Israel, que envolve técnicas de luta, agarramento e golpeamento. As artes marciais mistas, frequentemente conhecidas sob seu acrônimo em inglês MMA, Mixed Martial Arts, são artes marciais que utilizam tanto golpes de luta em pé quanto técnicas de luta no chão. Judô significa caminho suave ou caminho da suavidade, em língua japonesa. É um desporto praticado como arte marcial, fundado por Jigoro Kano em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito de forma integrada, para além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. O judô foi considerado desporto oficial no Japão nos finais do século XIX e a polícia nipônica introduziu-o nos seus treinos. Kung Fu, ou Wushu, é um termo chinês que literalmente significa arte da guerra. Karatê é uma arte marcial japonesa que se desenvolveu a partir da arte marcial autóctone de Okinawa sob forte influência do Xuanfa chinês.
Seu repertório técnico abrange principalmente golpes contundentes como pontapés, socos e joelhadas, mas técnicas de projeção, imobilização e bloqueios também são ensinados, com maior ou menor ênfase dependendo do estilo e ou linhagem. Os katas são sequências de técnicas, simulando luta com várias aplicações práticas e faz parte fundamental de seu treinamento e aprendizado. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial interna chinesa. Este estilo de arte marcial é reconhecido também como uma forma de meditação em movimento. Brazilian Jiu-Jitsu é uma arte marcial, esporte de combate, e um sistema de autodefesa que se concentra especialmente na luta no chão. A arte foi derivada da arte marcial japonesa do Judo no início do século XX. Ela ensina que uma pequena pessoa fraca é capaz de se defender contra um grande e forte adversário, usando alavancagem e boa técnica. A arte foi criada e sistematizada pela família Gracie no Brasil entre 1915 e 1925 e hoje é uma das modalidades mais treinadas dentro das artes marciais no Brasil. O Kendo é uma arte marcial japonesa moderna, desenvolvida a partir das técnicas tradicionais de combate com espadas dos samurais do Japão feudal. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, dança, cultura popular e música. Taekwondo é um esporte de combate e arte marcial originário da Coreia. Aikido é uma arte marcial criada no Japão na década de 1940 pelo mestre Morihei Ueshiba. O Aikido foi concebido a partir de experiências com dezenas de artes marciais. Na sua teoria espiritual, parte fundamental da luta, o Aikido busca a harmonia dos seres com uma energia universal chamada Ki, comum às práticas Zen e a Yoga. Este termo não tem uma tradução estrita para o português, podendo denotar diversos conceitos: respiração, sopro vital, espírito, energia ou intenção. A arte de imensa beleza e profunda lógica biomecânica é muito apreciado e treinado em Ocidente, existindo grandes mestres da arte nascidos em vários países como Estados Unidos, França, Brasil, Argentina e Canadá. As artes marciais hoje em dia têm basicamente três fontes de origem: as ocidentais, orientais e as mistas, nascidas geralmente dos intercâmbios culturais entre Oriente e Ocidente. As áreas de atuação e interesse das artes marciais hoje pode-se dividir assim: sistemas de estudo filosófico e de autoconhecimento, artes de aprimoramento pessoal, treinamento e estratégia para grupos militares, defesa pessoal urbana, esportes e espetáculos, terapias e saúde. Existem uma enorme variedade de artes marciais, cada uma delas tem se focalizado em certas habilidades e tem seus próprios objetivos, áreas de estudo e métodos de treinamento. Mas aprofundando no estudo de cada uma delas se encontra um princípio comum que nas artes japonesas é chamado de Zanshin, e pode ser traduzido como atenção flutuante contínua. O segredo do Aikido é nos harmonizar com o movimento do universo e manter-nos em unidade com o próprio universo. O fundador do Aikido, com 83 anos no vídeo e já gravemente doente, continuava a treinar e dizia coisas como: "Eu sou o universo, nunca sou derrotado, por mais rápido que o inimigo possa atacar. Não é porque minha técnica é mais rápida do que a do inimigo. Não é uma questão de velocidade. A luta é finalizada antes mesmo de já ter começado."